todos, né? Agradeço a presença de todos, especialmente da dona Ivonete, né? A gente vai começar o módulo 2, que é relativo à segurança do trabalho na coleta de resíduos sólidos. A gente considera esse um tema muito importante, muito relativo e muito relevante na vida do pessoal dos catadores, principalmente aqui na cidade de Sobral, principalmente na nossa região, né? E a gente vai dar o foco na parte de segurança voltado principalmente para os catadores, e a gente vai tentar ser o mais breve e o mais, vamos dizer assim, o mais objetivo possível, viu, dona Ivonete? Para a gente fazer com que as informações cheguem fácil para vocês, para a gente tentar esclarecer tudo que se envolve essa parte de segurança do trabalho, ok? Eu disse, infelizmente a minha câmera ela está quebrada, então eu só tenho um áudio, ok? Pode passar, Aristides. A gente dividiu a apresentação em 3 partes, né, onde faz pequenas definições, algo relativo aos riscos, ao mapa. Eu vou mostrar para a dona Ivonete um mapa da CMR, baseado no estudo que a gente fez, mais ou menos relativo ao que existe no equipamento, para ela ter uma noção do que é o mapa de risco. Os equipamentos de proteção individual, que é importante para que ela saiba, não só ela, mas todo o pessoal da associação. A parte de ergonomia, com Aristides, a parte de sinalização de segurança, o que é uma sinalização, por que é importante. Práticas proibidas, o que a gente acha, o que a gente considera como sendo práticas proibidas. E na parte 3, a gente tem uma recomendação geral de higiene e segurança. Algumas coisas relativas não só ao ambiente de trabalho, como as práticas do trabalho em si. Pode passar, dona Aristides. Dona Ivonete, liga aí. Deixa eu falar uma coisa, é que ela vai ter que dar uma saída, que ela vai tomar a vacina dela. Aí quem sou eu. Aí eu passo para ela, viu, a Natália? Pronto, Natália. Então, como eu não consigo visualizar quem está por aí, mas o que eu quero saber, por exemplo, o que é que vocês sabem a respeito de segurança do trabalho? O que é que vocês pensam? Quando vocês veem a palavra segurança, a frase segurança do trabalho, o que é que vocês pensam? Eu entrei agora recente, mas o pessoal daqui, né, que já estava há mais tempo, eles já até fizeram eu não sei se foi um curso ou foi alguma coisa que já deram para ele. E eles até têm já uns materiais. Uhum. Bota, essas coisas assim que já deram uma noção para eles. Pronto. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que ter ciência de que segurança do trabalho, vamos entender como um conjunto de medidas, soluções, normas de proteção adotadas no seu ambiente de trabalho, que vai te proteger nas suas atividades de doenças, de acidentes. A gente tem como foco principal a prevenção, essa é a palavra-chave, prevenção. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem sempre que botar a primeira palavra na frente, prevenção. A gente vai sair de casa, a gente se previne, ou se vai chover, ou contra um acidente, ou contra um assalto. Então, se a gente vai fazer uma atividade dentro de casa, vai trocar uma lâmpada, a gente também tem que pensar na prevenção, vai desliga a rede. Então, a palavra-chave na segurança do trabalho é prevenção. E isso não serve não só para a gente no trabalho, mas para a vida toda e para tudo que a gente faz. Se a gente coloca a palavra prevenção antes de fazer tudo, eu tenho certeza que boa parte dos riscos que existem no nosso ambiente, a gente pode evitar. Os riscos, principalmente os riscos de acidente. Então, o que a gente quer passar para vocês é justamente, na parte de segurança do trabalho, a palavra-chave é prevenção. Pode passar, Aristides. Aí a gente vem no conceito de acidente do trabalho. Por que a gente entra no conceito de acidente do trabalho? Para que as pessoas saibam que isso existe uma definição, e é uma definição por lei. Então, às vezes, as pessoas pensam que o acidente do trabalho é somente uma morte, é somente amputar perder uma mão, perder os dedos, perder uma perna, quebrar um osso. Então, a parte de acidente de trabalho ela é um pouco mais ampla. Então, a gente
disse para vocês que a parte de acidente é tudo aquilo que acontece no exercício do trabalho, naquilo que você está fazendo. Pode ser ele ter uma gravidade pequena, ele pode ter uma gravidade grande, mas tudo que você faz relativo ao seu trabalho, se você sofreu um acidente, se você sofreu uma lesão, a gente considera como sendo acidente do trabalho. Então, isso tem a ver com as leis, tem a ver com o amparo legal. A partir do momento que você está trabalhando e você aconteceu um acidente, então você tem todo um respaldo legal de lei, de legislação, que cobre tudo isso e tudo isso que está acontecendo. A gente fala para deixar bem claro que não é somente você ter ou perder um membro, perder uma mão, perder um dedo. Existe coisa bem menos, que é considerado acidente do trabalho. Seja algo da perturbação funcional, algo que deixa você irritado, algo que deixa você estressado, uma doença relativa àquilo que você faz. Como os catadores estão sempre lidando com resíduos sólidos, então ele tem uma grande propensão de pegar uma doença, isso é fato, mais na frente eu vou mostrar para vocês. E tem a parte também de perda, redução temporária ou parcial. Por exemplo, você pode ter um produto químico que causa o seu olho, você tem ali alguns momentos em que o seu olho vai estar irritado, e isso é considerado acidente do trabalho, só para você ter uma ideia. Então você vai ficar afastado ou algumas horas, ou você pode ficar afastado o restante do expediente. Isso que vai definir é o médico. Então, isso é só para vocês terem noção do que é o acidente do trabalho. Não é somente algo mais grave, mas existe coisa mais, vamos dizer assim, menos relevante que a gente considera. Então, isso é importante que as pessoas e os catadores principalmente saibam, para que eles tenham noção do que é direito deles, ok? Qualquer dúvida, você pode ligar o áudio e perguntar, que a gente vai tentar ajudar aqui a resolver essas questões. Pode passar. Aí a gente vem para as causas do acidente do trabalho. Antigamente, existia somente 2 tipos de causa que a gente considerava, que era ato inseguro e condição insegura. Mas por conta desses itens lançarem brechas na parte das leis, as pessoas entravam com pedido de seguro ou alguma coisa com advogado na justiça contra uma empresa, existia sempre uma brecha. Então, o que foi feito? A norma, a NBR pegou todos esses conceitos, todas essas ideias e transformou em 3. Então, existe o fator pessoal de insegurança, que é pessoal, que é seu, que é a causa relativa ao comportamento humano. Vamos supor, a gente sabe que em ambiente de trabalho existe sempre uma pessoa curiosa, concorda? Existe sempre aquela pessoa que vai perguntar, que vai mexer nisso, que vai mexer naquilo, e isso é considerado um fator pessoal de insegurança a partir do momento em que ele vai mexer naquilo que ele não deve, certo? Ele vai pegar uma máquina, vai querer ligar para saber como é que funciona, mas aí ele entra também num outro fator, que a gente chama de ato inseguro, que é o fato da ação. Ele saiu do local dele sentado, estava ali descansando, resolveu ficar curioso, foi até uma máquina, ligou, e aí, por uma questão ou outra, não saber manusear a máquina, sofreu um acidente, se cortou. Então, a gente considera isso como sendo uma das causas do acidente do trabalho, o ato inseguro. Ele foi lá e fez a ação. Também como ele pode ser a omissão. Ele viu uma pessoa se levantando, uma pessoa que não é da área, uma pessoa que não é do setor, foi lá até um equipamento, ou então foi até um local onde estava sendo coletado alguns materiais, ele não podia estar ali, ele não podia pegar o material, foi lá, pegou, ele observando, não avisou a pessoa, não avisou a ninguém, aquele cara ali que não é do setor, ele está entrando e está pegando o material. Então, isso também é considerado causa do acidente de trabalho, a omissão, porque ele poderia ter avisado, você não pode estar aqui não, você não é desse setor, você não pode mexer nisso. E também tem a condição ambiental, a condição do teu local de trabalho, aonde você está, o que está ao teu redor. E no caso dos catadores, isso é mais evidente, por quê? Porque o ambiente de trabalho dele é externo, é a rua, é uma empresa, é um local fechado,
Então, isso também gera uma condição, e gera uma condição bem mais, vamos dizer assim, agravante, porque ele tem no ambiente externo dele várias possibilidades que podem causar um acidente do trabalho. É no trânsito, é um material que ele pega, é um cachorro doido que passa correndo, é um outro doido que vem querer te assaltar. Então, tudo isso gera uma condição insegura para quem está trabalhando, concorda? A gente tira, por exemplo, um caso comum, o pessoal os motoristas de Uber. A gente sabe que o motorista de Uber, motorista de táxi, ele tem uma condição ambiental de insegurança. Por quê? Porque ele pode pegar um passageiro e o passageiro levar ele lá para um canto e de repente querer assaltar, de repente querer fazer algo pior. Então, isso são causas do acidente de trabalho. Aí, de repente, o motorista está ali, ele viu a movimentação, vamos dizer assim, suspeita do passageiro, aí ele acelerou, ou ele brecou, ou ele quis sair do carro em movimento. Então, ele vai pensar em alguma coisa, isso vai partir de pessoa para pessoa, e, de repente, ele causou um acidente. Ele avançou, pisou no acelerador, pisou no freio. Então, isso são causas do acidente do trabalho, fator impessoal, auto inseguro e a condição ambiental, que também geram insegurança. Ok? Pode passar. Aí a gente vem para a parte de doenças ocupacional e doenças do trabalho. O que é um e o que é outro. A doença ocupacional, viu? No caso dos catadores, é produzida ou desencadeada em função daquilo que ele faz. Como, por exemplo, uma lesão nos ombros. Delante, como é que ele pode sofrer uma lesão nos ombros? Ele tem lá o carrinho dele que ele carrega. Todo mundo sabe que ele carrega um peso X. Mas aí tem a questão de que o fator ergonômico, que o Aristides vai explicar melhor depois. O fator ergonômico, ou ele é muito baixinho para o carrinho, ou o carrinho tem uma altura um pouco elevada para a cintura dele, para o centro de gravidade dele, para a cintura. Então, nesse movimento todo, talvez ele gere uma lesão justamente por isso, porque ele não está adaptado para o carrinho e o carrinho não está adaptado para ele. Mas isso é considerado uma doença ocupacional perante a lei. Quando eu falo perante a lei, é que aquilo que, se você precisar entrar na justiça por conta de você ser um contribuinte da Previdência e você sofreu uma lesão, você pode justamente ir no médico, pedir uma avaliação do médico, um médico do trabalho, de preferência, e o médico vai te dizer, isso aqui, essa lesão nos seus ombros, é porque você carrega esse carrinho com muito peso. Você carrega peso acima do permitido. Você está carregando, vamos supor aqui, permitido para você carregar 60 quilos, e você está carregando 100. Então, essa lesão é justamente por conta disso. Então, isso é uma doença ocupacional. É feito em função, você teve em função daquilo que você faz, do teu trabalho. Aí vem a doença do trabalho. O que é a doença do trabalho? Delano? Oi. Posso interromper? Pode. Eu acho que a dona Ivonete levantou a mão. Foi, né? É porque aqui eu não estou conseguindo observar. Pronto. Tipo assim, uma dúvida que eu tenho. Porque aqui eles têm muito problema nas costas. Uhum. E se encaixa nessa doença ocupacional? Sim, exatamente. Delane, como é que eu faço? Como é que eu faço para detectar justamente isso? Você vai no médico do trabalho, pede para ele fazer uma avaliação. Ele vai te perguntar, o que é que você faz? Eu sou catador. Como é a sua atividade? Aí você vai descrever para ele a atividade que você faz. Então, baseado no que você for dizer para ele, o médico vai te dizer, isso que você tem é realmente relativo ao teu trabalho. Mas desde já eu digo que é. Justamente por conta do quê? Por conta do peso que vocês levam nos carrinhos. E até, eu acho também por conta que eles ainda acostumados... Na rua, eles sempre se abaixavam e tal. E aqui tem até um balcão bem grande, que é onde a gente deveria selecionar os materiais. E ele, com o costume da rua de colocar no chão e selecionar no chão, né? Eles ainda têm muita dificuldade de usar o balcão, que é o que realmente é para ser usado para isso, não para estar se abaixando, né? Exatamente. Isso acontece por quê? Por conta justamente do trabalho de vocês.
pelo fato de você estar muito tempo na rua, baixa, levanta, baixa, levanta, baixa, levanta, uma hora ou outra o corpo sente, querendo ou não. Por quê? Porque isso é um trabalho repetitivo. Lá na frente o Aristides vai explicar para vocês na parte de ergonomia, que isso é um fator de risco ergonômico. Por quê? Porque ele é repetitivo e ele é monótono. E isso gera o acidente de trabalho. Então, isso é considerado acidente de trabalho por conta justamente disso, porque está relativo à função de vocês e faz parte da atividade de vocês. O modo como vocês fazem. Dá para amenizar? Dá para amenizar, sim. Mas, desde já, realmente é relativo ao trabalho de vocês. Mas, tudo na parte de segurança, a gente tem que, vamos dizer assim, respaldar, ter a coisa legal. Para uma melhor avaliação de vocês, vão no médico do trabalho e peçam uma avaliação do médico. O médico vai emitir um laudo para vocês, aquele documento é oficial, justamente para, se vocês precisarem, vocês têm uma avaliação médica. Vocês não têm uma avaliação de alguém de fora que só fez falar de boca a boca e não serviu de nada. Na parte de segurança do trabalho, tudo que vocês fizerem em prol de vocês, vocês têm que documentar. Isso é muito importante. Diga, Letícia. Não, e também, como o Delano falou, né, é muito importante, e mais à frente vocês vão apresentar as formas corretas de se evitar acidentes ao se abaixar e levantar, né, as formas corretas de fazer esse transporte, essa importância que a Natália falou, de usar realmente a mesa como suporte para a atividade. Então, todas essas questões, elas vão justificar depois, Natália, para vocês orientarem, né, os catadores, já que a gente não está tendo contato com todos em razão da pandemia, para que vocês usem essas gravações, esse material de capacitação para orientá-los a não sofrer esse tipo de acidente, né, a prevenir, como o Delano bem falou no início. Isso, exatamente. Viu? Lá na frente a gente tem mais informação mais detalhada a respeito, então a gente chega lá. Vocês vão ter uma nota melhor. Ok? Pronto. Então, só completando aqui, no caso da... você vai dizer, no caso da doença, por exemplo, está relativo ao teu ambiente. De repente você pegou ali uma gripe. Poxa, eu peguei uma gripe aqui, eu estou sentindo aqui o meu nariz coriza, eu estou espirrando, mas aí a gente vai analisar o teu ambiente de trabalho, a gente percebeu que o teu ambiente é muito úmido, né? Então, aquela umidade daquele resíduo misturado com alguns fungos que ficam no ar, aquilo ali pode te dar uma gripe tranquila, sem problema nenhum. Aqui no caso eu cito a surdez ocupacional, porque você está na rua, você tem veículos que passam buzinando, você tem veículos que o motor é muito alto, você tem veículos que fazem ou tem obras ou algo do tipo. Então, você tem um ambiente que tem uma máquina que faz muito barulho e você não tem uma proteção no ouvido. Então, tem a ver justamente com o ambiente do teu local de trabalho. Pode passar. Aqui, eu só coloquei esse quadro aqui, viu, para que os catadores, o pessoal da associação, tenham noção de como é que é feito na parte de segurança a divisão dos riscos. A gente tem 5 grupos de riscos, que é o grupo físico, ele tem a cor verde como identificação, a gente, da parte de segurança, foi lançada essa cor para padronizar, é uma padronização internacional. Tem um risco químico, que é a cor vermelha, mais na frente, na parte de sinalização também, vai ficar bem claro para vocês essa parte dessas cores. Tem um biológico, que é o marrom, tem um ergonômico, que é o amarelo, e tem o de acidentes, que é o azul. E para cada um deles existe um tipo de risco. Por exemplo, o risco físico. Você tem um ruído, você tem um calor, você tem um frio. O risco químico. Qual é o risco de eu me acidentar com um produto químico? Eu tenho poeira, eu tenho gases, eu tenho vapores, eu tenho neblina, eu tenho substâncias, eu tenho produtos químicos que eu encontro nos resíduos. Então, isso é um risco químico. Eu tenho os riscos biológicos. O que é o risco biológico? É o risco de ter um vírus, de ter uma bactéria, num produto que eu estou pegando, se não tiver um EPI, aí de repente eu peguei no produto, eu botei na boca, eu botei no olho, isso é um risco. Aí eu tenho o ergonômico,
que é relativo à tua função, daquilo que você faz, ao teu corpo, que é o esforço físico, é o levantamento e o transporte de material, jornadas longas de trabalho, se você trabalha por muito tempo sem descansar, riscos físicos, risco psicológico, você está na rua sempre com medo, então a gente considera isso como sendo um risco. São fatores psicossociais, mas é um risco. Tem os riscos de acidentes, que é o mais comum, é o que a maioria das pessoas conhece, que é por conta do teu local de trabalho, como as máquinas estão dispostas, se você tem proteção, se você não tem proteção, se você guarda o seu material de maneira adequada ou não guarda, você chega simplesmente no local e joga ele ali, alguém chega, tropeça, cai, ou alguém chega, bate no objeto, e o objeto cai, machuca outra pessoa, né? Então, esses riscos ambientais, eles existem categorias por lei e eles são disponibilizados dessa maneira, nesses 5 grupos. Então, quando você está trabalhando, você está suscetível, você está no meio de ter a possibilidade de, num acidente, sofrer por conta de um desses riscos. Então, esse quadro é justamente para você ter noção do que é que vocês estão envolvidos, do que é que vocês estão propensos a acontecer com vocês. Pode passar. Aqui, em relação aos riscos, eu trago para vocês que riscos relativos aos captadores. Segundo a NR15, a norma regulamentadora, o anexo 14, ele diz que a atividade de catador é insalubre em grau máximo. Então, isso traz para vocês que, embora você tenha um equipamento de proteção, a insalubridade, ela não passa. O que é a insalubridade? A insalubridade é um termo que a gente dá para que o grau de risco daquilo que você faz, ele é perigoso. A atividade que você faz, ela é perigosa. Então, o Ministério do Trabalho diz que a tua função de catador é uma atividade perigosa. E é perigosa no grau máximo. Por quê? Porque você tem ali no teu ambiente vários fatores que podem te originar um acidente, uma doença, algo do tipo. Você tem produto químico, você tem bactérias, você tem os parasitas, você tem os ratos que tem ali. Então, você tem o risco do acidente, você tem o veículo, você tem a fumaça, você tem as condições climáticas, sol, chuva, frio, umidade. Então, por conta disso, é que a tua atividade é insalubre grau máximo. Elana, e isso, assim, em termos de empresa, de trabalho, o que é que ele tem a ver? Se, por exemplo, você você é contratado para trabalhar numa empresa em que ela tem a insalubridade naquilo que você vai fazer de grau máximo, você tem uma incidência de uma parte do teu salário aumentada. Aí muita gente diz, opa, meu salário vai aumentar. Mas em compensação você tem um ambiente insalubre. Você tem um ambiente perigoso. E normalmente não compensa você ter um aumento de ganho para ter uma atividade perigosa ao teu redor. Às vezes a gente diz que não é compensação, não é nada de vantagem, mas é garantido por lei. Então isso é para que você entenda como é que a atividade de catador é uma atividade realmente perigosa, é uma atividade que realmente preocupa, por conta justamente do ambiente que está inserido. Pode passar. Aqui eu trouxe justamente, eu coloquei um texto maior, embora eu não goste muito, mas é para que a gente consiga observar e perceber, não só o pessoal dos catadores, mas toda a nossa equipe, aos riscos que eles estão propensos, normalmente. Eu fiz uma pesquisa em alguns estudos e tirei aquilo que vamos dizer assim, aparece na maioria dos estudos. O que é que eles têm de risco? Doenças de pele, mal-estar, dores de cabeça e náuseas, a vontade de vomitar devido ao odor. A gente sabe que se pegar em resíduo não é uma coisa cheirosa. Perda parcial ou permanente da audição, justamente por conta do local em que ela está trabalhando, por conta dos ruídos da rua, do ambiente, hipertensão arterial, pela exposição a excesso de ruído, embora a gente não saiba, muita gente não saiba, mas o excesso de ruído dá sim hipertensão arterial. E isso gera estresse, consequentemente, pode virar uma doença. Aí eu tenho o estresse, eu tenho o desconforto,
eu tenho problemas respiratórios, por quê? Porque eu tenho poeira na rua, muita poeira. Tem um carro que passa, não levanta a poeira, e aí a poeira vem direto para o meu nariz, se eu não tiver de máscara. Eu tenho as doenças infecto-contagiosas do aparelho digestivo, por quê? Porque embora eu esteja trabalhando, mas às vezes o meu contato com o resíduo e a minha falta de higiene, que mais na frente também vai ter essas recomendações, pode justamente me trazer essa contaminação. Né? Eu vou ingerir um alimento, mas antes eu peguei no resíduo e não limpei as mãos. Né? Ou então eu limpei de maneira errada, que não foi uma maneira eficiente. Né? Então isso também é um fator. Ok? Aí eu tenho os problemas respiratórios, já falei. A leptospirose, que é a doença transmitida pelo rato, né? Seja por via da água, ou seja por conta do material que você está pegando. Tem umas lombalgias, que como a Natália, é o nome dela? Sim, é. Natália mesmo falou. A lombalgia, o nome já diz, é dor na lombar, dor nas costas. Por conta de quê? Por conta daquilo que você está fazendo. Você está se abaixando, você está levantando, você está se abaixando, você está levantando, tem uma hora que a coluna não aguenta. Né? Aí eu tenho as dores no corpo, eu tenho o estresse, que é comum, causado não só pela vibração dos equipamentos, eu tenho as doenças osteomusculares, aquelas doenças no dedo, ou a doença no cotovelo, ou a doença aqui no ombro, na articulação do braço, por conta do movimento que você faz, um movimento repetitivo. E se você faz muito movimento repetitivo, você fica com esse tipo de doença. O que a gente costuma dizer, a doença nas juntas, pode ser no joelho, pode ser no punho, atropelamentos. Você está na rua, você tem esse risco. Felizmente não é um risco que a gente controla. Eu posso andar na calçada. Tá bom, tudo bem, você pode andar na calçada. Mas isso não vai cessar o teu risco. Isso vai diminuir a possibilidade, mas não vai cessar, infelizmente. Quedas, ferimento e corte por objetos perfurantes ou cortantes, isso a gente considera o mais agravante, porque às vezes você pega ali um resíduo, você pega uma sacola de lixo que está ali, você não sabe o que está dentro. Aí às vezes você está sem a luva, às vezes as pessoas desavisadas estão sem luva, de repente pega na sacola, tem uma seringa dentro, o que é pior, você pega, se perfura com a seringa, você não sabe o que é que tinha naquela seringa, não sabe se era sangue, não sabe se era remédio, não sabe se era veneno, e de repente você pegou e se furou. Então isso é um agravante, você pode pegar uma herpes, você pode pegar uma doença. Então eu trouxe justamente esse texto maior para mostrar para vocês o que é que eles estão suscetíveis, quais são os riscos comuns, vamos dizer assim. Todo dia eles estão sujeitos a isso? Todo dia eles estão sujeitos a isso. Ok? Pode passar. Aí aqui a gente vem para o mapa de riscos. O que é o mapa de risco? O mapa de risco é uma representação dos pontos de risco encontrados no teu local de trabalho. No nosso caso, a gente trouxe para vocês aqui o mapa de risco da CMR, porque é o local em que vocês vão estar com os resíduos. Por quê? Porque dentro da CMR existem ambientes que são perigosos, existe o risco. Então, a norma, ela fez o quê? Para as pessoas identificarem mais fácil, ela dividiu o grau de risco em pequeno, risco leve, médio e grande. E deu uma bolinha para cada um. Você observa que o risco leve é uma bolinha pequena, o risco médio já é uma bolinha um pouco maior e o risco grande já é uma bolinha um pouco maior. Para que você, quando vê o mapa de risco, eu vou mostrar para vocês aqui da CMR, você consiga olhar para ele e dizer, olha, aqui no local de pressagem é um risco médio. Isso quer dizer que eu tenho que ter mais cuidado ainda. Olha, aqui no local em que tem a parte de óleos, óleos e graxas, eu tenho um risco médio também. Mas aí eu tenho outro risco, eu tenho riscos associados. Eu posso ter um risco físico, eu posso ter um risco químico, eu posso ter um risco biológico ali, eu posso ter um risco ergonômico e eu posso ter um risco de acidente. Então, dentro do ambiente, no mapa de risco vai ter lá uma bolinha com uma cor. Cada cor representa justamente o risco da qual você está ocorrendo, da qual você está inserido, daquilo que está ao teu redor. Por isso que é importante que as pessoas se liguem na parte de sinalização, que vai ser mostrado mais na frente,
né, para que você consiga fazer um trabalho seguro. Pode passar. Aqui é o mapa de risco da CMR. Eu consegui pegar essa plantinha aqui e fiz um estudo mais ou menos por alto em relação aos setores. Né? Eu começando aqui pela parte de cima, eu tenho ali as baias dos resíduos, se eu não me engano. Aí na baia dos resíduos, eu tenho aqui do lado direito, na legenda do mapa, as bolinhas pequeno, médio e grande. O grau de risco pequeno, o grau de risco médio e o grau de risco grande. E lá nas baias, você observa que eu tenho uma bolinha pequena, mas eu tenho todas as cores. Isso quer dizer o quê? Diga, Letícia. Só para perguntar à Natália, ou a dona Ivonete, se ela já estiver aí, se eles conseguem visualizar e reconhecer a associação por essa planta, né? Essa planta baixa é como se a gente tivesse, Natália, vendo de cima, toda a CMR, né? Se estivesse aí sobrevoando a área, e você faz um corte ali na parte do teto, tá olhando ali para dentro dela o que é que tem. A gente chama... Você consegue identificar o portão, a entrada, Sim, consegui. consegue, né? Uhum. A entrada, a área em que vocês ficam, a área de separação, então é bem legal isso que os meninos estão apresentando. Pode continuar, Delane, desculpa interromper. Não, fique à vontade. Viu, dona Ivonete, a Natália, sempre que vocês quiserem perguntar, fique à vontade. Nós estamos aqui justamente para esclarecer essa parte que a gente considera importante. Né? Então, voltando lá para cima, lá para as baias, eu tenho uma bolinha pequena, mas eu tenho todas as cores. Isso quer dizer o quê? Que lá, naquela área, eu tenho um risco físico, eu tenho um risco químico, eu tenho um risco biológico, eu tenho um risco ergonômico e eu tenho um risco de acidentes. Então, lá existe essa possibilidade. Então, a bolinha pequena lá diz que eu tenho um risco leve, mas eu tenho todos os riscos presentes lá. Né? E isso é o mapa de risco. E essa é a função dele. Quando você olhar e diz, rapaz, eu vou ali para a Copa. Né? Na Copa eu tenho o risco? Normalmente não. Normalmente é só risco ergonômico, mas normalmente não. Mas vizinha Copa eu tenho, que é a casa de gás. E a casa de gás a gente considera como sendo risco médio, já é um pouco mais agravante. Por quê? Porque eu tenho um gás, o gás é inflamável, né? Então eu tenho várias possibilidades que pode acontecer com gás. Então eu tenho um risco médio na parte de gás, aí eu tenho os banheiros. A casa de gás eu tenho uma bolinha azul média, isso quer dizer que é risco de acidente. Qual é o risco de acidente comum do gás? É o fogo. Eu tenho os banheiros. Banheiro, normalmente, a gente considera como risco médio. Né? Por quê? Porque o risco médio dele é biológico. Dentro do banheiro, o que é que eu tenho? Eu tenho bactérias. Né? E eu tenho essas bactérias, eu posso pegar uma doença, embora eu tenha a limpeza do banheiro. Né? Isso só faz reduzir o fator de risco, mas não elimina. Então, eu considero risco médio. E ele é agravante por quê? Porque eu tenho justamente a presença de vírus, né? Bactérias e outros tipos de poluentes que possam me trazer uma doença. Então, quando eu estou no banheiro, eu vou fazer a higiene, eu tenho que fazer da maneira correta. E eu tenho que usar o banheiro justamente para aquilo que ele serve, aquela função. Porque eu digo isso porque eu já tive em locais de trabalho em que o pessoal tratava o banheiro como sendo, nossa... As pessoas faziam as necessidades e tratavam o banheiro como lixo. Né? E o banheiro é para ser um dos locais mais seguros que existe no seu ambiente de trabalho, porque você precisa dele. E ele precisa dele que ele esteja limpo, bem higienizado. Mas se você não faz o seu papel, então é complicado, concorda? Então, muita gente não tem essa visão. Trata o banheiro como lixo. Né? Então, você vai usar o banheiro, siga as recomendações de segurança que está lá, faça o que tem que ser feito. Não tente deteriorar o banheiro. A gente sempre fala isso para as pessoas, né? Aí eu passo aqui para a parte do estoque de óleo. Né? Exatamente, principalmente nessa época de pandemia. Lavar as mãos é muito importante, mas eu vou deixar isso para mais para a parte de higiene, lá nas recomendações. Eu tenho aqui o estoque de óleo. Né? O estoque de óleo, eu tenho uma bolinha de tamanho médio e da cor azul.
Por quê? Porque eu tenho o risco de escorregar no óleo. Eu já tive numa cozinha industrial que é incrível como o óleo, a gordura, a graxa, como eles são escorregadios. Eu já tive numa cozinha industrial que, embora eu estivesse com uma bota antiderrapante, parecia que eu estava em cima de um sabão. Eu não conseguia ficar em pé, só para vocês terem uma noção. E era feita a limpeza, era usado produto químico, mas a parte escorregadia, ela não conseguia sair por inteiro. Incrível como o produto é liso, como ele é ensaboado. Muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado com graxa e com gordura. Então, a parte do estoque de óleo, eu tenho um risco médio justamente por isso. Porque eu tenho o risco de escorregar, eu tenho o risco de cair, de me acidentar. Eu tenho um risco de pegar no óleo e, sem querer, colocar o óleo no olho, colocar o dedo no olho, sujo com óleo, ou colocar sem querer ingerir também, né? Então, eu tenho um risco de acidente justamente por conta disso. Vizinho, eu tenho um estoque de fardos, né? Aí, fardos já é um negócio um pouco mais complicado, porque eu tenho uma bolinha média e eu tenho dois riscos associados. O risco ergonômico, que está em função do peso do fardo, você vai carregar o fardo, ou seja no carrinho, ou seja manualmente. Então, eu tenho esse risco, eu tenho um risco de acidente, eu tenho o risco lá justamente das dores lombares que você pode ter, e eu tenho o risco de acidente do fardo, ou o fardo cair no meu pé, cair em cima do meu braço, cair em cima de alguém, cair e machucar alguém. Eu tenho essa possibilidade de risco. Por isso é considerado um risco de grau médio. Por quê? Porque o fardo ele vai estar ali o tempo todo. Independente de quem esteja, mas o fardo vai estar ali do tempo todo. E o fardo vai ter o peso dele o tempo todo. Não tem como eu diminuir o peso do fardo. O fardo, se ele tem um padrão, se ele vai ser padronizado, então ele vai ter um peso X. Então, o risco ele não vai cessar aí, mas é importante que justamente a parte de equipamento de proteção, você esteja com ele. Vizinho, eu tenho uma parte de separação e compactação. Eu também tenho uma bolinha pequena, mas você observa que é uma bolinha que tem todos os riscos. Risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente. Por quê? Porque na parte de separação e compostação é justamente aquela parte em que eu vou estar pegando os resíduos e fazendo a separação. Então, tudo que eu vou estar pegando, eu vou estar, vamos dizer assim, perto de todos os riscos. Eu posso estar perto do risco físico, eu posso pegar um objeto cortante, cortar meu dedo, eu posso ter um objeto químico que vai estar no produto, eu posso ter um risco biológico, pode ter ali urina de rato em alguma garrafa que eu peguei, eu posso ter o risco ergonômico por conta da altura da mesa, mas na frente também vai ser esclarecido, até como a Natália citou, eu tenho um risco da mesa, a mesa ser muito alta, ou a mesa ser muito baixa, ou eu estar numa cadeira. Eu tenho um risco de acidente justamente também por conta de vários outros fatores. Mais embaixo eu tenho a parte de guarda de recicláveis. Eu tenho um risco médio, por quê? Porque a parte de separação daquilo que eu separei, eu tenho na parte de guarda de reciclável todos os mesmos materiais. Então vai estar tudo junto. Então eu tenho um risco médio porque todos os riscos também vão estar lá. Então eu tenho que ter uma atenção redobrada nesses setores. E lá em cima eu tenho uma parte de caçambas, que está na parte externa. E na parte de caçamba também eu tenho todos os riscos juntos, porque dentro das caçambas vão estar os resíduos. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Natália, Dona Ivonete, saíram? Eles estão aí? Eles estão aí? Delano, eu acho que a Dona Ivonete caiu. Oi? Já aguarda um pouquinho aqui para ela voltar, né? Pronto, ela voltou. Pronto. Dona Ivonete, ou Natália, quem estiver por aí. Porque a gente recebeu aqui uma ligação da prefeitura, aí a gente precisou atender e saiu da sala. Pronto. Em relação ao que você está vendo do mapa de risco, você tem alguma coisa a perguntar? Você consegue visualizar o que entendeu? Consegui. Pronto. O mapa de risco
é para ele estar exposto lá no local da CMR, vai ter lá, de preferência, como é que é o nome daquele quadro que fica, onde você expõe as notícias, gente? Quadro de informação, né? Isso, o quadro de informação, pronto. É para ele estar lá, porque é uma informação que vocês têm que saber. Então, agora, como está sendo apresentado para vocês, quando vocês observarem, vocês vão ver, cara, lá naquele dia, na capacitação, esse mapa aqui foi mostrado para a gente. E justamente essas bolinhas são justamente os riscos que existem nos setores. Então, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar atento justamente para isso, porque eu tenho aqui riscos diferentes em locais diferentes. Ok? Diga, Letícia. E um dos intuitos da gente, os meninos elaboraram, né, que eles são dessa área da segurança, e um dos intuitos da gente trazer hoje, Natália, foi ver com vocês se vocês concordavam com esses riscos, se teria mais algum risco que vocês consideram que é importante destacar, né? Já para a gente imprimir esse mapa e disponibilizar para uso. Mas a gente vai colocar essa limitação que ele foi feito remotamente, né? Por parte do projeto do Educado com auxílio dos meninos que estão formandos aí na área, o Delano já tem mais experiência na área também. Então, a gente queria ver contigo se essa apresentação ela está clara e se ela precisaria ser complementada ou não, né? Se ele conseguiu contemplar os riscos que existem lá para fazer essa sinalização. Eu acho que tá bom, viu, Letícia? Desse jeitinho aí, tá até fácil o pessoal, quando ele estiver aqui exposto, eles entenderem. Pronto, então ótimo. Vamos lá. Pode passar. Então. Pronto. Equipamento de proteção individual e coletivo. Né? No caso de vocês, catadores, individualmente, o que interessa mais para vocês é a parte individual. Coletivo vai estar dentro da CMR, então já não compete a vocês, né? Já é coisa mesmo deles e da prefeitura. Por exemplo, a parte de proteção individual é tudo que você usa individualmente no seu corpo. Capacete, luva, bota, calça. A parte coletiva são utilizados para proteger o teu ambiente de trabalho. São as proteções nas máquinas, são as partes de ventilação, é a parte dos extintores, é um bebedouro, para você tomar uma aguinha fresca ali. Então, isso é relativo à parte da CMR, então não compete a vocês terem que fazer, compete à prefeitura. Mas vocês sabem, desde já vocês sabem que a parte coletiva é os equipamentos de proteção das máquinas, que tem que ter, equipamento de combate a incêndio, os extintores que tem que ter, a parte de ventilação, as áreas ventiladas, ou se é um ambiente fechado também tem que ter uma ventilação. Então isso é uma proteção coletiva, para vocês terem uma noção, vocês terem uma ideia. O bebedouro também é uma proteção coletiva. Imagina você está num ambiente de trabalho e você não tem um bebedouro. Então, isso é para que vocês saibam o que é uma proteção coletiva e o que é uma proteção individual. O individual, como eu falei, o capacete, o óculos, a máscara, é o individual de cada um. O individual que vocês têm que ter. Pode passar. E aqui, a gente veio para a parte de proteção individual e o que a gente recomenda. Na parte auditiva, os abafadores de ruído ou protetor auricular, do tipo plug. O plug é esse amarelinho que está aí na tela. A gente, eu vi na parte de funções da CMR, que eles têm lá o que eles chamam de função. Então, aqui, a gente colocou a indicação para quem tem que usar a proteção auditiva. Parte do pessoal que faz a triagem, os triadores, a parte do pessoal que faz apoio e a parte do pessoal que trabalha com prensas, os prensistas. Isso é importante que eles usem toda hora, em todo momento que eles estiverem em local que tenham ruído. E é importante justamente também que você utilize na rua, porque lá atrás, quando eu falei relativo aos riscos, às doenças que os catadores estão propensos, uma delas é o ruído. Então, na rua, o ideal é que você use o plug, aquele pequenininho do ouvido. Inclusive, até depois ver com a Letícia, porque assim,
a utilização, explicar para eles a utilização dos plugs, né, para que eles vejam como é que é utilizado o plug. Porque um dos grandes problemas do plug é as pessoas não saberem usar da maneira correta. As pessoas pensam que é só pegar o plug e socar no ouvido. Mas, na verdade, não é isso. Tem uma técnicazinha básica que faz com que ele seja colocado de maneira correta, né? Se você pega o plug e soca ele no ouvido, coloca ele no ouvido sem a devida maneira correta, isso faz com que o plug fique inutilizado. Ele não vai cumprir a função da qual ele é incumbido. Esse é o problema do plug. Mas o plug é a recomendação, pode passar. Aqui vem as máscaras de respiração, a máscara respiratória. Aqui a gente faz uma ressalva para que eles tenham o respirador, esse pequeno dispositivo vermelho. Dona Ivonete, dá para observar na figurinha? Um dispositivo vermelho de máscara? Sim. Pronto. Para que ele serve? Ele é uma válvula para facilitar a respiração e diminuir a umidade dentro da máscara. Você pode observar que existem máscaras respiratórias em que ele não tem esse dispositivo. Então, quando você tem esse dispositivo, você evita que dentro da sua máscara fique muito úmido. E essa umidade, às vezes, não pode ser bom para algumas pessoas que podem sofrer com algum tipo de doença respiratória. Então, a gente recomenda que tenha esse dispositivo, essa válvulazinha aqui que facilita a respiração, mas ela também protege a válvula. Ela só é para facilitar a entrada da ventilação, para diminuir a umidade dentro da máscara. Para quem usa máscara, para quem já usou, você observa que depois de um certo tempo você começa a suar, você começa a transpirar na parte de dentro. E essa válvulazinha é justamente para diminuir essa transpiração interna, para facilitar a umidade e diminuir. Pode passar. Aqui a gente vem para a proteção visual. Aqui a gente tem a sugestão do óculos de proteção ou do face shield, que é esse protetor que, segundo a notícia, vocês têm. O óculos, ele serve para quê? O óculos, ele serve justamente também para proteger os olhos contra partículas, fagulhas, alguma coisa, pedra, alguma coisa que vai ser lançada no seu olho. Mas o face shield também tem a mesma função. Então, basta ter um ou basta ter outro. A parte de equipamentos para a gente indicar para vocês é um pouco relativa, porque depende muito do que você vai fazer, ou depende muito de onde você esteja. Por exemplo, se você vai ficar na rua catando, o ideal é que você tenha um óculos, porque o face shield vai ajudar? Vai, mas o óculos ele te faz com que você tenha uma liberdade maior, porque você aí não vai estar com máscara o tempo todo. Você vai usar a máscara quando for necessário. O face shield ele pode fazer essa associação, como tem na figura, você ter a máscara e você ter a proteção visual. Fica a critério de cada um, dependendo do local. Mas a recomendação é essa, ou você utilizar o óculos ou você utilizar o face shield. Não tem problema. A ideia é justamente essa, ok? Ali tem a indicação para quem for trabalhar na parte de triagem, porque você está ali mexendo nos materiais e de repente alguma coisa cai no seu olho, um cisco, e aí você fica naquela de como é que faz, o cisco está no meu olho, eu não coloco o dedo no olho porque eu estou de luva, a luva está suja, e aí como é que eu faço? Eu tenho que sair. Então o óculos ele serve justamente para isso, para evitar de cair cisco, de cair pingo de produto, pingo de alguma coisa, de alguma garrafa que você pegou em algum canto. Então essa é a função dela. Aí tem ali a parte de triagem, o pessoal de apoio, para quem for trabalhar com prensas também, essa é a recomendação. Pode passar. Proteção de cabeça. A proteção de cabeça aqui a gente diz que é relativa, por quê? Porque depende do teu local de trabalho. Você vai utilizar um capacete, normalmente, em que você tenha, no ambiente, algum levantamento de carga. Por exemplo, você tem um ambiente em que você tenha
que levantar carga e a carga tem que ser colocada numa parte mais alta. Então, existe essa recomendação que você bote o capacete. Se no ambiente de trabalho não tiver essa necessidade de estar levantando carga acima da sua cabeça, então não tem necessidade do capacete. Mas se você for para um local que tenha, aí você tem que usar o capacete. Aí fica a cargo, fica na dúvida. Se você vai trabalhar num local que tenha cargas, que tenha material sendo guardado na parte alta, a CMR pode disponibilizar os capacetes para vocês e vocês entrarem nesse ambiente e utilizar o capacete. Fez o serviço dentro do ambiente, vai sair, você deixa o capacete. Acredito que isso vai acontecer na CMR, para evitar de você ter que comprar um capacete e um capacete que você talvez nem utilize. Pode passar. Aqui as proteções para mãos e braços. Aqui também existe uma recomendação e existem umas ressalvas. Por exemplo, luvas e mangotes. Luvas, todo mundo conhece, e o mangote é justamente aquela proteção do braço. Quem é que a gente vê utilizando os mangotes? Eu acho que todo mundo já deve ter visto nos mototaxistas, eles utilizando uma espécie de proteção no braço como se fosse uma falsa manga, comprida. Então, aquilo ali que a gente chama de mangote. Ele serve para quê? Para que se você está na rua, vai ficar muito tempo exposto no sol, o ideal é que você bote o mangote para não ter o risco de você pegar uma doença de pele por conta do sol. Então, o mangote é a recomendação. As luvas também existe uma ressalva quanto à área em que você está. Se você vai pegar muito material, a gente recomenda que seja uma luva de raspa de vaqueta, que é aquela luva de couro, ela é mais resistente e é mais utilizada. Se você não tem essa necessidade de pegar em muito material, você pode usar uma luva comum. Você pode usar uma luva nitrílica de borracha, você também pode. E isso vai depender daquilo que você vai fazer. Mas a recomendação mais comum é a luva nitrílica, aquela de borracha, por conta de produtos químicos, a luva de raspa de vaqueta, que é essa do meio, que está aí na figura, que é uma de couro, é mais resistente e ela normalmente é recomendada para a maioria das atividades. E o mangote. O mangote, ele pode ser substituído por uma manga comprida. Se você vai usar um fardamento que tem uma manga comprida, então não tem necessidade do mangote. Ok? Então, essa é a recomendação. Pode passar. As botas, a gente recomenda que sejam botinas, porque tem os sapatos, tem as botas e tem as botinas. O que são as botinas? As botinas são essas que estão sendo mostradas. Ela vai ali acima do tornozelo, acima daquele ossinho que está lá no pé. Então, ele é recomendado justamente isso, porque ele te dá uma proteção maior no pé. Então, a botina, ela é melhor. Então, são fundamentais para a segurança justamente na parte da CMR. Então, em toda a parte da CMR, você tem que usar a botina. Não só na CMR, como na parte externa. Você está na rua, a botina é melhor. Porque existe a botina e existe a bota. A bota é aquela do cano pequenininho, que fica abaixo aqui do ossinho do pé. Aquele ossinho que tem na junta abaixo do pé. E a botina vai acima. Não só serve para proteger contra também seres rastejantes que estão ali onde você está pisando, cobra, escorpião, mas ele te dá uma segurança maior justamente por conta disso, porque ele vai estar um pouco acima do teu pé. Então, a botina é o ideal. Pode passar. Aqui a gente tem um outro equipamento que também é relativo ao uso. Normalmente quem usa é a parte masculina, são os homens, que é a proteção da coluna e da lombar. E isso também, como a Natália falou, é importante para quem vai estar levantando cargas. Se existe uma pessoa que vai estar só trabalhando na parte de carga, isso é interessante que ele tenha. Por quê? Porque essa proteção da coluna e da lombar funciona como se fosse uma cinta. As meninas que estão aqui já viram uma cinta na cintura, alguém utilizando uma cinta lá para dar uma modelada na cintura e para dar uma ajustada no corpo, na coluna. Então, ela tem justamente essa função. Ela vai ser colocada na cintura da pessoa que vai trabalhar com cargas,
e ela vai dar uma pressão, justamente para evitar que a sua coluna, o seu lombo, a parte de trás das costas, sofra algum tipo de lesão. Mas isso é relativo, não é obrigatório. Depende de quem vai estar relativamente naquela função. Se vocês não vão estar nessa parte de trazer carga o tempo todo, então não tem necessidade. Né? Você não tem que levantar carga, levantar fardo o tempo todo, então não tem necessidade. É somente aqui uma sugestão, caso alguém fique trabalhando nessa parte de elevação de cargas. Lá na parte de ergonomia, para você vai ser explicado. Pode passar. Sugestão, outras opções, fardamento. A gente sugere que vocês tenham um fardamento, de preferência uma roupa de brim, um protetor solar e o capuz. O capuz é justamente esse chapéu que ele protege não só a cabeça, mas como a parte da nuca. Por quê? Por conta do sol. E o protetor solar é justamente por conta do sol. Mas se você vai usar uma roupa, uma farda que você tenha mangas longas, você não precisa lá do mangote, lembram lá? Mas se você tem uma roupa de mangas curtas, bom que você tenha um mangote. Se você tem um mangote, o protetor solar talvez não seja necessário, a não ser que você queira proteger o rosto. Aí sim, aí vale a pena você comprar um protetor solar para colocar no rosto, por conta das radiações. Essa é a recomendação, ok? Eu espero que a dona Ivonete e a Letícia, ou a Natália, tenham entendido essa parte de equipamento de proteção. Alguma pergunta, dona Ivonete, Natália? Não, não, tá tudo bem explicado, bem simples de entender. Pronto. Essas são as nossas recomendações e a gente pode passar para o próximo slide. Preciso ligar a câmera? Eu não sou muito fotogênico não, viu? Então, pessoal, temos que correr um pouco, né? Porque a palestra era até às 12h30, né? Mas eu vou tentar adaptar aqui algumas coisas e eu acho que vai dar certo. Então, queria agradecer a presença de todos aqui. Dona Ivonete, filha dela, não sei se é filha. Todo mundo, em particular. Eu vou falar um pouco sobre a ergonomia, que é um aspecto muito importante de se falar aqui. A Letícia falou que vai dar certo. Eu espero que dê certo mesmo. Então, a ergonomia é uma ciência de abordagem interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer que tem diversas áreas tentando dar uma contribuição. A área da psicologia, por exemplo, pode ajudar você se você está passando algum problema de saúde mental, por exemplo. Nessa pandemia, todo mundo ficou preocupado com a questão de emprego, né? Eu precisava alimentar meus filhos. Então, isso é um fator que gera um fator emocional, né? Que pode, talvez, prejudicar o rendimento do seu trabalho. Eu tenho uma doença, então quem vai se preocupar isso seria a medicina do trabalho. E outras áreas. Então, a ergonomia, ela tem contribuições de diversas áreas. E qual é o objetivo dela? Adaptar o adaptar um ambiente de trabalho ao trabalhador. Como Delano falou anteriormente, você vai utilizar um carrinho e esse carro ele precisa ser, digamos, ajustável o seu biotipo. Se você é muito baixinho, então tem que pegar um carro que seja adequado para aquela situação. É muito isso. Eu trabalho no sol, então o que eu posso fazer para tentar amenizar isso? Eu não vou eliminar o sol, obviamente, mas eu posso adotar alguma coisa. Utilizar um capuz, igual o Delano falou anteriormente, e por aí vai. Sim, mas o que importa realmente, assim, para vocês, nesse momento, é dar algumas dicas, né? A filha da Dona Ivonete é filha, se eu não me engano? Sobrinha, Sobrinha. Eu já esqueci seu nome, qual é o seu nome? Natália. Natália, a Natália. Sim, você falou que esse problema de levantamento, né? Que quando esse problema de coluna, se eu não me engano. Então, existem normas que dizem, que recomendam, na verdade, algumas coisas que eles podem utilizar para desenvolver esse trabalho com, digamos, mais segurança e que tenha uma qualidade de vida melhor dentro do trabalho
de forma com que isso não impacte muito na sua saúde. Uma questão é o peso, né? Isso é muito, talvez, relativo, ou seja, depende. Porque, assim, eu posso conseguir carregar 30 quilos sem nenhum problema, já outra pessoa talvez não. Porque isso vai depender de cada pessoa. Eu acho que seria até um pouco complicado eu falar, tipo assim, eu vou dizer que um peso ideal que a dona Ivonete e a sobrinha dela podem carregar. Para fazer esse cálculo, teria que analisar muitas coisas. Eu não posso dizer que um peso, vocês conseguem carregar 20 quilos e não vai causar nenhum problema para a saúde. Então, eu não vou recomendar nenhum peso. O recomendável é que esse peso, ele não venha prejudicar a sua saúde. Então, é importante que vocês, de preferência, podem ver aqui ao lado, arranjar um carrinho para poder transportar esses materiais, porque isso vai diminuir o esforço físico de vocês. Então, de uma maneira geral, é recomendável que vocês tentem buscar esse meio de transporte. Vocês já conseguiram ou estão indo atrás, ou como é que está essa situação? A gente já tem um carrinho? Mas isso é para todo mundo? Como é que Não, vocês fazem? é apenas um carrinho e a gente usa ele geralmente para tirar os fardos já feitos da prensa. Uhum. Geralmente, quantos quilos são esse fardo? O que a gente está fazendo, que a gente fez, o máximo que pesou foi 85, só que a nossa prensa pode chegar a fazer a 100 quilos. Mas no caso, esses 85 quilos, quem que transporta? São duas pessoas, três? Rapaz, é a junção de todo mundo. Entendi sim. Então, é importante que só uma pessoa, acho que seria até meio complicado, né? Mas é importante essa colaboração mesmo. Porque todo dia vocês fazem isso, ao longo do tempo pode causar alguma doença, né? Na coluna. Igual você já falou que eles têm esse problema, né? É importante que vocês, treinamento, quando eu falo, de saber fazer esse transporte manual, porque se não fizer, pode acontecer um acidente, né? Porque 85 quilos cair num pé, pode quebrar um pé. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Transporte mecânico, que seja um carrinho adequado, né? Não adianta você ter um carrinho que faça prejudicar ainda mais o trabalho de vocês. Outra coisa sobre o peso que eu queria falar é que a norma, ela recomenda que as mulheres, elas carreguem um peso inferior ao dos homens. Também não vou dizer um peso ideal, porque eu acho que seria errado da minha parte, né? Porque teria que analisar o ambiente todo. Mas o recomendável é esse. Jovens também não é recomendável carregar um peso metade do peso ou até inferior, se eu não me engano é até 40% do peso que uma pessoa adulta pode carregar, porque ela está em fase de crescimento. Na associação, vocês têm algum de menor ou isso não acontece? Oi? Na associação, vocês têm alguém que é de menor que 18 anos? Tem uma moça que ela estuda pela manhã, aí ela vem ajudar aqui na parte da tarde. Mas ela carrega peso também? Ou só ajuda mesmo na questão mesmo de Rapaz, separar? é porque aqui é assim, cada pessoa ainda não tem aquela sua função Aham. certa, né? Porque aqui ainda a gente está se adaptando, aí todo mundo ajuda do jeito que pode, até porque tem uns Sim. idosos, uns mais idosos, né? Aí eles aí não Uhum. colocam muito peso. Mas assim, do mais novo até o médio, digamos assim, todo Uhum. mundo pega pesado. Sim, entendo. Porque, tipo assim, a norma tem algumas dicas, né, que seria o seguinte, né? Percebam que aqui do lado X, que tem esse X, é uma postura inadequada para fazer, pega qualquer material, né, que vocês pegam esse material tá numa posição, né, no chão assim, né? Vocês fazem dessa maneira? A gente faz do jeito que tá o X aí. Pois é, esse talvez seja um dos motivos pelos quais, né, algumas pessoas estão Natália, sentindo problema na coluna. Porque eu só interromper um recomendava, pouquinho. Natália também faz assim em casa, viu? De vez em quando eu me pego pegando as coisas desse jeito ali. Aí os meninos passando a apresentação, quando a gente estava revisando, eu disse, pois eu estava fazendo desse jeito também, viu?
Porque Porque, é tipo tão assim, rotineiro que a gente não se atenta, né? A gente já se pega fazendo. mas assim, eu recomendava, você pode ver aqui do lado esquerdo, né, que é se abaixar, flexionar o joelho, posicionar bem as pernas, né, e colocar a força nas pernas, né, para poder carregar, levantar esse bloco, quer dizer, algum peso, né, que vocês precisem levantar. E percebam que eu vou mostrar aqui no próximo slide, novamente, né, perceba que a todo momento a coluna da pessoa aqui, né, ela se mantém, digamos assim, reta, né, não está curvada, então isso é um dos pontos mais importantes. Deu para entender um pouco como é que funciona isso? Deu, viu? O ideal é o quê? Flexionar os joelhos, posicionar bem os pés. O Delano quer falar. É só complementar essa parte de levantamento. Como eu costumo dizer, quando você vai para a academia, você vai malhar, né, você malha o quê? Braços e pernas, concorda? Você bota peso nos braços, você bota peso nas pernas. Então, quando você for fazer o levantamento de transporte, bote força nas suas pernas e bote força nos seus braços. Você não vai na academia para malhar a coluna, porque coluna não é para malhar. Coluna é para manter a tua parte ereta. Então, faça da maneira correta. Se agache, bote força nas pernas e bote força nos braços. E mantenha a coluna reta. Outra, Como diz a recomendação. É para isso que você vai na academia. outra coisa também, Delano, eu acho que eu já vi falar, é a questão de manter o abdômen, como é que fala? Eu não sei o termo, mas comprimir um pouco o abdômen, né, para não tensionar tanto a coluna, né, eu acho Isso, que tem, é para tem isso comprimir. também. É. Sobre o transporte do carrinho, né, perceba novamente, né, do lado esquerdo, não é ideal curvar a coluna, vocês estão vendo? O ideal é flexionar o joelho aqui e manter a coluna sempre reta, certo? Porque senão pode vir algum problema de saúde. Viu, Aristides? Completando, você falou do abdômen, para isso é que servem os abdominais que você faz na Sim, academia também. É para manter esse músculo da barriga forte. Quando você pegar uma carga que você for pressionar, o músculo é para garantir que o teu estômago não vai sofrer nada. Para isso é que servem os abdominais, viu, gente? aham. Outra coisa, né? Precisa carregar um peso, né? Percebam que do lado esquerdo, uma maneira errada é colocar tudo de um lado. O ideal seria o quê? Pegar uma sacola de um lado e do outro. Certo? Vocês estão entendendo aqui a ideia? Tá dando para entender? Tá, sim, tá. Então essa é outra dica, né? Que às vezes eu tento fazer porque isso eu acho que vale para todo mundo, né? Quando a gente vai na rua fazer alguma compra, né? Não deixar tudo de um lado do corpo. Exatamente, distribui os pesos. Outra coisa que vocês fazem aí, né? Quando tem um bloco que é muito pesado, né? Que eu acho que é de 85 quilos que você falou. Aí, o ideal é que mais de uma pessoa carregue, né? Porque, digamos, todo mundo junto, né? Para tentar contribuir. E outra coisa que é importante é que quem for carregar esse bloco, né? De pesado, que vocês, as pessoas tenham a mesma estatura, né? Porque senão vai ficar um lado mais alto, mais baixo, e pode talvez complicar, né? Mas o importante também é que vocês, quem for fazer isso, tenha uma boa saúde, né? Para não complicar mais ainda. Outra coisa é quando for transportar o carrinho, percebam aqui, ó, desde o lado empurrar o carrinho, importante manter sempre a coluna reta. Também quando for puxar o carrinho para trás, percebo que houve uma pequena inclinação aqui das pernas. O mais importante é manter a coluna sempre reta. Outra coisa, não sei se vocês fazem. Vocês costumam fazer isso, carregar um peso na cabeça? Sim, viu? Principalmente o mais velho. A minha tia, Não ela façam tem isso. mania de pegar coisa e botar em cima da cabeça. Isso eu ouvi dizer, pelo que eu li, diz que comprime essa partinha aqui, ó. Então, se possível, novamente, ó, agacha para pegar um saco que é um pouco mais pesado. Agacha, mantém sempre a coluna reta. Força nos pés, né, nos braços também, comprimir o abdômen e colocar no ombro, né? Percebam aqui na imagem. Mas leva na cabeça,
Não é muito recomendável não, viu? Um dia a conta vem, se não vocês não cuidarem. Outra coisa aqui, que também eu diria que está muito relacionado com o que eu já falei anteriormente, é essa questão do pegar um objeto, né, ou alguma coisa. Primeiro, ó, percebo que ele flexionou os joelhos e não fez dessa forma. Acho que aqui vocês já deram para entender porque foi mostrado anteriormente, né? Certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Outra coisa, se mantém em pé. Alguém quer falar? Não. Outra. Aristia, posso fazer uma pergunta para a dona Ivonete e para a Natália? Pode sim. Pronto. Dona Ivonete e Natália, vocês de repente estão com um carrinho e o carrinho está cheio de fardos. Né? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que seja o ideal? Você empurrar o carrinho ou você puxar o carrinho? Acho melhor puxar. Por que você acha que é melhor puxar? Rapaz, porque eu acho que vai ficar mais maneiro, né? Não, puxando ele. Mas se eu disser que está puxando, você está vendo para onde está indo? Oi, como é? Se você estiver puxando, você sabe para onde está indo? Não entendi, tá. Ele tá querendo dizer que se você estiver puxando o carrinho é de costas, né, Delano? Isso. O do caminho pode ficar prejudicado, né? Porque você pode bater, pisar num buraco e cair. Agora eu entendi, né? Por isso que é importante tomar cuidado no caminho, né? Ver se não tá liso, né? Se tiver liso. Por isso que o ideal é sempre que puder você empurrar, porque você está de frente para o seu caminho. E você está olhando, então você está vendo quem está vindo, ou quem está passando. Pelo menos a gente tem isso na cabeça de que puxando a gente tem mais força do que empurrando. A gente sempre faz é puxar. Olha aqui. Ficar em pé. Eu acho que muita gente vai ficar em pé durante muito tempo, né? O ideal é sempre manter também a coluna reta, né? E percebam aqui, tem uma pessoa aqui, ó. Se precisar passar muito tempo em pé, o ideal é colocar tipo um apoio para apoiar o pé, mas apoiar somente com o pé não é muito recomendável não, viu? Outra coisa, vocês estão carregando alguma coisa, né? Precisam girar. O ideal não é girar sua cabeça, né? Girar o corpo todo, porque isso pode dar problema na coluna. Então é muito importante tomar todo esse cuidado, viu? Outra coisa, quando vocês trabalham na parte de uma mesa, né, uma bancada, né, o ideal é que essa bancada seja adequada, né, para vocês. É até difícil falar um pouco de altura, porque cada pessoa tem uma estatura diferente, né? O ideal é que, percebam, ó, quando tem trabalho com precisão, um pouco mais alto. Trabalho mais leve, não sei se vocês, quando estão separando, acho que é uma atividade leve, né? Não sei, depende, tem que ver, né? Mas já é uma altura um pouco mais média, né? Se for um trabalho mais pesado, aí tem que ter uma parte para movimentar mais os braços, né? Então é importante que vocês se atentem a isso. Vamos supor que a mesa lá seja muito alta, então talvez colocar algum suporte, né, para ajudar nisso, mas um suporte seguro, né? Porque não tem condição de desenvolver um trabalho em local que traga algum prejuízo para vocês, né? Algum risco, quer dizer. Passando aqui, como eu falei, a ergonomia, ela não se preocupa somente em questão de, tem que levantar um peixe de maneira correta. A ergonomia estuda muitas coisas. Uma das coisas que ela se preocupa é com a questão do ruído. Por que um ruído? Um dos principais problemas que um ruído em excesso pode causar é a perda auditiva, né? Essa máquina que vocês estão utilizando agora, vocês já trabalham com ela há pouco tempo, né? Se eu não me engano. Vocês receberam ela agora ou vocês já tinham vivência com uma máquina dessa? Não, é a primeira vez. Vocês utilizam algum protetor do ouvido ou não? Não, eu ia até falar mesmo que ela é muito barulhenta e a gente não tem uns protetorzinhos do ouvido, a gente sai do moca-moca. Exatamente, aí tem um problema, viu? Porque assim, vocês estão começando agora a utilizar essa máquina, né? Se vocês não tomar cuidado,
ao longo do tempo, eu tô falando isso ao longo do tempo, né? Porque você ir um dia, por exemplo, eu vou lá uma vez visitar vocês. Ok, sair de lá, fica um pouco moco, mas eu vim para casa. Vocês não. Então, é importante que vocês tentem comprar esse EPI, né? Acho que o Delan já falou anteriormente. E tentar adotar, talvez, ver se a máquina precisa de alguma manutenção. Não sei se isso é cabível, ou se vocês falar com a prefeitura, se é possível fazer isso. Ver se os níveis são. Sim, conseguir a parceria, né? Ver se tá tudo normal, né? Porque às vezes é possível adotar alguma medida, né? Mas o importante é que vocês tomem cuidado, porque isso aí, perder a audição é muito complicado. Além disso, tem outras questões, né? Porque se vocês estão num ambiente que tem muito ruído, gera o estresse, né? Vocês às vezes vão falar, a pessoa não entende. Então, é importante tudo isso. Alguém vai falar? Aristide, a questão de fazer o uso do EPI, né? Uhum. Também, porque o uso do equipamento de proteção individual, né, seria em último caso. Uhum. No caso, essa máquina, ela poderia, quem sabe, fazer alguma intervenção para amenizar esse ruído. Uhum. Ver com algum técnico da prefeitura, né? Pra- Ou conseguir alguma parceria, tipo a Grendene, que tem uma NR12 lá, que faz todas essas adaptações. Exatamente. Tudo é provável. Pois é, né? Porque lá tem muita gente que utiliza, né? Na verdade, isso gera um ruído para todo mundo que está perto lá, né? Ó, percebam que bem perto tem uma mesa, né? Se eu não me engano, para separar a coisa. Então, é bom estudar isso mais a fundo. Eu acho que vocês podem, talvez, buscar parcerias com o próprio IFCE, pedindo ajuda, né? Como é que tentar amenizar essa situação para que vocês não tenham problema. Utilizar o EPI correto e o que for mais viável, né, para aquela situação. Deixa eu só dar uma complementada aqui em relação a essa parte dos ruídos. Vamos lá, vamos se situar. A CMR é da prefeitura, então compete à prefeitura fazer essa medição. O que a associação pode fazer é justamente solicitar: vem cá, vocês têm um laudo de ruído daquela prensa? Não, nós não temos. Mas era bom que vocês fizessem. Por quê? Porque o pessoal da associação vai estar lá constantemente perto dessa máquina. Então, não é ideal, não seria interessante que essa máquina, né, com esse ruído todo, prejudicasse e viesse causar uma doença para as pessoas que estão ali ao redor. Então, é importante que a prefeitura faça esse laudo. Ó, nós fizemos um laudo e essa máquina aqui está dando 80 e, vamos supor, 80 decibéis. Então, pronto, você usa o protetor justamente porque você está no nível de ação. Mas é importante que a associação pergunte à CMR se eles têm esse laudo, se eles já fizeram essa medição. Porque não compete à associação fazer a medição, compete ao órgão que é responsável pela máquina. Sendo, Alan, eu acho que eu vou ter que me apressar aqui, né, porque já tá muito tarde, o notebook tá desligando. Mas o que fica é isso, certo? Que vocês tentem ver, busquem informações, eu acho que nós estamos aqui para ajudar também. Buscar ajuda para ver como é que ameniza essa situação. Caso vocês tenham interesse, né? Pode ser? Ou posso passar? Alguma pergunta? Não, pode passar. Mas assim, só para. Pode falar. Só um minuto bem rápido. Porque, assim, eles podem, Delano falou em relação às competências, né? Uhum. E a gente tem esse entendimento de que é uma administração conjunta. Então, é como o Delano falou, eles podem consultar se eles possuem esse levantamento, e caso eles não possuam, não tenham como fazer agora, como administração conjunta, e a associação ela tem que ter autonomia, independência, né, de buscar também esse tipo de melhoria, aí a associação pode buscar parcerias, como a Maria falou, com a Grendene, né, buscar parcerias que auxiliem na redução desse ruído e, por algum tempo, nesse tempo de transição até se conseguir
reduzir esse ruído, para prevenir essa geração do risco, utilizar os EPIs adequados, né? Talvez, por exemplo, quando você vai visitar a Grendene, a gente já recebe os plugzinhos, né? Ou qualquer indústria, a gente já recebe os plugzinhos. Então, geralmente, essas empresas, elas têm esses materiais em grandes quantidades e que, por parcerias, poderia haver a disponibilidade de alguns. Muito embora, é importante, sim, consultar primeiramente a prefeitura para saber quais os EPIs, né, foram pensados nessa fase inicial de operação da CNR, quais EPIs foram planejados para aquisição, né, e se não foram, como que eles podem ser planejados agora e serem adquiridos por ambas as partes, já que é uma administração conjunta, né, que eu entendo. O Júnior pode até dar uma olhada depois e nos corrigir se for o caso, ou a própria Natália. Mas foi muito importante essa abordagem de vocês e pode continuar. Se você tiver problema com carga do computador, o que eu sugiro, né, para a gente não limitar, seria alguém apresentar, mas eu acho que a gente consegue, né? Finalizar. Consegue. Pronto, então vamos lá. Sim, mas essa questão mesmo de buscar informações, né? Como é que resolve isso? Aqui só para mostrar mesmo, percebam que existem níveis, eu não vou me adentrar muito nisso, mas o barulho de um carro já fica, digamos assim, já fica perto de uma situação que talvez pode causar problemas de audição em vocês, se vocês estiver perto de movimento de veículos a todo momento, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Aqui é importante que vocês façam ginástica, façam alongamento quando tiver trabalho pesado, porque isso é muito importante, né? Além de atividade física, ok, vocês podem fazer atividade física quando vão indo para a associação, né? Mas o importante também é ter outras atividades de lazer para tentar tirar todo esse peso, né? De não ficar pensando direto em trabalho. Também se alongar, né? Talvez uns 15 minutos de pausa, 20, depende muito da situação de vocês, porque isso é muito importante. Buscar talvez ajuda médica quando for preciso, também descansar, porque isso é importante. Além, não só a questão do corpo, né, mas também trabalhar a mente, porque tem gente que tem depressão, né? Por exemplo, aqui na UFC, pelo menos existe acho que na UFC também, né? Existe um atendimento para os alunos que têm esse problema. Acho que a prefeitura também tem esse suporte, porque essa pandemia veio para complicar tudo. Então, não é só uma coisa que vocês precisam se preocupar, né? Mas muitas coisas. A questão psicológica, a questão do corpo mesmo. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Aqui, para falar de sinalização de segurança, são cores, né, nos ambientes de trabalho e que tem o objetivo de indicar e advertir riscos existentes. Eu não vou me adentrar muito nisso, né, devido ao tempo, mas percebo que tem certas normas que dizem quais cores nós devemos utilizar para cada situação. Por exemplo, se vocês forem ver lá na associação, se eu não me engano, o extintor, onde está o extintor, percebam que é uma cor vermelha. Por que uma cor vermelha? Porque existe uma norma que diz que tem que ser vermelho. Aí tem outras cores também, né? A cor verde, que avisa, tem algum aviso de segurança. Às vezes, vocês podem ver que tem uma partezinha assim, em certos locais, que tem uma placa verde, quer dizer que ali é uma saída de emergência. Então, existem essas cores para padronizar isso. Aqui tem alguns exemplos, né, de sinalização de segurança. Vocês podem ver que tem a questão de aviso, né, que é azul, vermelho, que é para parar. Vocês podem ver que tem um alaranjado, né, que seria aqueles cones. Percebo que os cones tem uma cor laranja. Então, é claro que vocês podem utilizar as cores, outras cores, se for viável, para sinalizar alguma coisa, mas isso vocês precisam meio que legendar, vocês precisam dizer o que aquela cor se refere. Então é importante isso. Mas vocês podem ver que também aqui, uma placa que vocês conseguem colocar é sobre o uso de máscara no local, ainda mais com essa pandemia, uso de luva no ambiente de trabalho, quando está trabalhando, óculos de segurança. E percebam também que tem outras placas aqui. Então, vocês podem procurar ou fazer uma placa, seguindo as normas, né? Para a situação de vocês. Isso vai depender muito do que vocês querem, né? Colocar. Eu quero uma placa que para as pessoas lavar as mãos. Então, é importante sempre colocar essa sinalização. E agora eu vou passar para Maria de Jesus, porque nosso tempo já está bem corrido.
boa tarde a todos, né? Já é boa tarde, né? Porque o tempo já está aí meio estourado. Mas, assim, eu vou complementar aqui, vou ser mais breve possível, fazer algumas recomendações, né, gerais, dentro do ambiente da CMR, né, do ambiente laboral dos trabalhadores. Eu vou acentuar aqui algumas coisas referentes à saúde, para manter a sua saúde dentro do ambiente, né. Eu citei aqui 3 fatores, mas não se define apenas nesses 3 fatores. A questão de manter as vacinas em dias. É interessante que os catadores estejam imunizados. Eu citei aqui a questão da vacina contra a Covid. É interessante. Quem já teve a oportunidade de já estar vacinado, vá até um local que esteja tendo essa vacinação. A questão da vacina contra o tétano. Por quê? Porque manter essas vacinas em dias, o catador, ele está submisso a possíveis riscos, né, porque lida com resíduos cortantes, e então essa questão de manter essas vacinas em dias é muito importante para a saúde do catador. Além que aqui uma figura aqui, a questão de beber bastante água, isso é importantíssimo. Por quê? A nossa região aqui é uma região muito quente, e os catadores, eles têm a função deles é tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno. Então, é super interessante manter sempre o corpo hidratado. Então, vale ressaltar aí a questão de beber bastante água. A questão do uso de máscara. Fazer o uso de máscara correto. O momento que a gente vive aqui, a gente faz o uso aí dessas máscaras de pano, mas na questão dos catadores, o uso da máscara que por exemplo, é obrigatório para eles, né? Fazer o uso dessas máscaras, como já foi citado pelo Delano, o uso de máscaras contra poeiras. Então, que essas pessoas se atentem, de hipótese alguma, alguém venha tentar, né, adaptar uma máscara, né, para que ela se torne confortável. Muitas das vezes se torna desconfortável porque acaba a pessoa transpirando muito, e muitas das vezes tem gente que usa de forma incorreta, né? Que o correto do uso da máscara é que você proteja boca e nariz. Eu não sei se lá na associação a dona Ivonete tem problemas com alguém que ainda que resista a fazer o uso de máscara. E é importante também ressaltar que mesmo que você tenha se vacinado, não deve jamais deixar de usar as máscaras e seguir aí todos os protocolos a questão do uso de máscara, fazer o uso de álcool em gel, lavagem das mãos com água e sabão, todo esse processo aí tem que ser levado em consideração para que se mantenha a saúde do catador. Pode passar, Aristide. A questão aqui da higiene. Dentro do trabalho na CMR, manter a higiene do corpo e das mãos e do vestuário, isso é importantíssimo. A higiene está atrelada à saúde do catador. Manter o ambiente limpo e saudável. Manter a higiene nos banheiros, isso daí é fundamental. Todo esse processo aí de higienização para que se mantenha a saúde. Tudo isso está atrelado. A questão da higiene está toda atrelada até o catador ter saúde. Passe aí, Aristide. E aqui eu coloquei essa imagem aqui, simbolizando aí a forma correta de higienizar as mãos.
São 12 passos. Se perguntar hoje, quem que faz esses 12 passos aí de lavar as mãos? Se perguntar para alguém, você lava as mãos? Lavo. Mas lava da forma correta? Muitas das vezes não, né? Até mesmo a pressa joga ali um sabão, joga embaixo da torneira e muitas das vezes nem seca a mão, às vezes seca até nas próprias vestimentas. Então, está correto? Não está. Então, eu não vou me adentrar aqui e detalhar cada passo, porque isso aqui vai estar na cartilha, então, depois o pessoal da associação podem ver com mais calma aí como realmente fazer essa higienização das mãos, e que é super fundamental hoje, no momento que vivemos de pandemia, é um modo comprovado, né, que de eficácia aí, que temos até hoje aí, que a higienização das mãos é fundamental. Passei algumas recomendações da questão de segurança. Alguns, são inúmeras recomendações, né, na questão, manter o ambiente organizado. Por que é o que eu devo manter o meu ambiente organizado? Manter o meu ambiente organizado, eu posso estar evitando possíveis acidentes, né? Um ambiente, no caso da CMR, eu chego com o meu resíduo, eu coloco meu resíduo em qualquer lugar, porém, aquele meu resíduo pode ter algum material ali que vazou, e meu chão pode ficar escorregadio. Aí a questão também de organização com relação a esse resíduo também está atrelada a, tipo, vi alguém tropeçar. Outro fator na questão de segurança, questão de treinamentos para operar a máquina, porque a gente sabe que a CMR hoje ela está aí com comprovado, eles estão operando uma máquina de prensar. Essas pessoas que estão operando essas máquinas têm que receber um treinamento. A questão da inspecionar máquinas e equipamentos antes de iniciar o trabalho, apontando possíveis falhas. Isso aqui fica mais aos olhos de quem opera a máquina. Por exemplo, eu tenho lá o operador e o operador detectou que a máquina está fazendo um ruído diferente dos dias anteriores. Ela não tinha esse ruído. Então, essa máquina ela pode estar com possível falha? Pode. Isso aí é uma visão do operador. Então, como diz, ele pode ser o olheiro daquele equipamento. Isso, se ele tem essa visão, ele pode estar aí prevenindo para futuros acidentes. A questão de manutenção do equipamento. Somente um profissional autorizado poderá intervir na parte elétrica de equipamento e máquina. A questão de manutenção. A máquina deu um problema lá, aí eu sou operador, eu acho que eu sei mexer na parte mecânica da máquina, na parte elétrica da máquina. Não faça isso. Você pode, principalmente na parte elétrica, você pode estar correndo sérios riscos de um possível acidente, podendo ser até um acidente fatal. Uma questão muito interessante aqui que eu achei bom ressaltar, a questão de quem opera máquinas. Isso serve para os demais que estão operando ali na CMR. A questão de você fazer o uso de fone de ouvido e ou celulares. Quem opera máquina é a atenção dobrada. Se você está fazendo uso de um fone de ouvido ou possivelmente mexendo no celular, você está desatento. Ali os riscos de acontecer um acidente
dobra, triplica. Porque isso é fato, toda máquina ela oferece um risco. Então, essa questão da atenção no ambiente de trabalho, principalmente quem opera máquina, isso é fundamental. Pode passar, Aristide. Agora que eu coloquei essa figura aqui, exemplificando aqui o trabalho externo do catador, né? E esse primeiro item aqui, ele vale tanto para o trabalho externo quanto para o trabalho interno dentro da CME, porque a gente sabe que o catador, ele faz esse serviço na rua, ele vai pegar material, então, é interessante ressaltar, jamais vá trabalhar alcoolizado, jamais. Ter cuidado no trânsito. Não tem como o catador evitar esse acesso às vias onde está trafegando automóveis, não tem como. Ele vai trafegar por as mesmas vias ali que estão os automóveis. Então, esse cuidado é bastante interessante, porque a questão de atropelamento existe sim, isso é fato. Então, esse cuidado de jamais trabalhar alcoolizado, isso é super interessante. A questão da segurança e da saúde, porque ninguém quer ser atropelado e ficar afastado do serviço por sei lá quanto tempo, né? Questão de tomar cuidado ao manusear os resíduos cortantes. Aí eu ressalvo lá o porquê de você estar em dias com sua vacina. É super interessante isso. Fazer o uso do GPI adequado para se proteger de doenças. Se lá na minha CMR eu tenho que usar, lá está dizendo que é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório o uso de calçado, que eu faça esse uso. É uma associação, mas eu acho assim, que não precisaria a dona Ivonete chegar para essas pessoas e ficar batendo cabeça. Eu não sei se ela tem esse problema com alguém lá que possa resistir a fazer um uso. Muitas das vezes pode ser que alguém não tenha ainda, porque como a Natália falou, a questão do uso do protetor auricular, eles não têm, mas é uma coisa aí que a associação, a gente junto pode estar batalhando para conseguir esses protetores auriculares para a questão de saúde, proteger os catadores. E fazer o transporte dos resíduos de maneira segura. Muitas das vezes o catador está lá na rua, já está na hora de ir para o almoço, e ele quer levar tudo. Essa questão do exagero de resíduo, eu tenho que levar tudo isso aqui, aí mexe com a parte ergonômica, que é a questão do peso, a questão de segurança dele movimentar esse carrinho no meio, numa via onde está ali transporte A gente sabe que o nosso trânsito aqui não é muito lá essas coisas, tem muita gente que não respeita, né? Pode passar, o Aristide. Eu tinha uma outra figura aqui, mas eu não sei o que fizeram da minha figura, não. Mas eu vou falar um pouquinho dela. Era uma imagem de um catador que ele tinha a mensagem, não buzine, me dê bom dia. Essa questão de me dê bom dia é uma questão de sensibilização, né? Com relação ao respeito ao catador. Muitas das vezes, digamos, 7 horas da manhã, o trânsito aqui em Sobral, aqui, em alguns pontos aí, é meio complicado. Aí, então, tá lá o pai de família, ele tem 10 minutos para chegar no trabalho, ele tem 10 minutinhos, nesses 10 minutos ele tem que deixar o filho na escola. Aí tá lá o catador com a sua carrocinha também indo trabalhar.
é um trabalho, ele é um profissional. Então, muitas das vezes, essa falta de respeito com o catador. Aí o cara tem 10 minutos, chegou no sinal, o sinal fecha, e quando o sinal abre, ele tem ali na frente dele ali o catador com a carrocinha. Aí começa a xingar, o cara lá do carro começa a xingar a mãe do catador. Isso, assim, é questão de respeito, que vale ressaltar isso, né? Que mais respeito e mais empatia para o catador, né? Essa é uma questão que eu achei bastante interessante de frisar, porque a gente tem que promover, nós temos que promover o estímulo à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Garantir melhores condições de trabalho e conscientizar a questão da importância da saúde e segurança no trabalho deles. Então, isso, o respeito tem que ser recíproco. Muitas das vezes o catador responde o cara lá porque ele também xingou ele, xingou a mãe dele, e isso eu acredito que muitas pessoas já tenham vivenciado isso, não só no trânsito, muitas das vezes até na própria rua de casa mesmo, na calçada de casa. Então, eu deixo aqui, para a nossa apresentação, eu deixo esse recado aí, mais respeito e mais empatia pelo catador, porque eles são os nossos protagonistas, né? Dentro da CMR, no nosso meio, que é através deles que aí a gente consegue, através deles, da reciclagem, que a gente consegue minimizar aí o número de resíduos, tanto exposto nas ruas, e também que esses resíduos cheguem até os aterros sanitários, né? Eles estão dando aí um novo destino para o resíduo, que não é lixo, né? Para o resíduo. Então, é interessante que a gente ressalte esse valor. Eles têm um valor agregado. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar.